Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre milagre. E quem não precisa de um milagre em sua vida, não é mesmo? Então fique bem ligadinho, atento e receba essa palavra da parte de Deus e que o Senhor Jesus já te abençoe desde já. Mas antes de darmos início ao vídeo, gostaria de pedir um favor a você que nos vê e nos assiste. Curte o vídeo, compartilha, comente, mande para alguém. Isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, entregue para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre milagre, sobre dois milagres, na verdade. E essa passagem encontra-se no livro de Lucas, capítulo 8. No verso 40, nós vamos ler, e diz assim o texto: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que com ele estavam: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos refletir sobre esse texto. Jesus vinha de uma cidade vizinha, onde ele já tinha feito alguns milagres, e quando ele chegou, o texto diz que a multidão já estava o aguardando, o esperando, e a multidão o recebeu. E de repente chegou um homem, né? Esse homem chamado Jairo. É um texto bem conhecido, ele era príncipe da sinagoga, e o texto diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, pedindo para que Jesus fosse até a sua casa, porque a sua única filha, de quase 12 anos de idade, estava muito doente. E o texto não diz que Jesus respondeu ao Jairo. O texto começa a relatar uma outra situação em que envolve uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma enfermidade, de uma hemorragia, em que o seu fluxo sanguíneo era intenso, e o texto relata que essa mulher, ela já havia gasto toda a sua economia, ela já havia recorrido a vários médicos e nenhum desses médicos tinham trago resultado para essa mulher. Ou seja, ela recorreu a todos os recursos que estavam disponíveis a ela. Ela recorreu a tudo que estava à sua disposição, né? Eu quero dizer para você que muitas das vezes nós usamos os nossos próprios recursos, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós temos capacidade de fazer, aquilo que achamos que é o correto, e muitas das vezes ignoramos, né, o fato de recorrer a Jesus
Jesus primeiramente. E com isso, nós não conseguimos resolver a nossa situação. Sabemos como mulher que uma mulher, quando ela está no seu período de fluxo sanguíneo, geralmente de 4 a 7 dias no máximo, né? Algumas vão até uns 10 dias, mas não é o normal. Mas essa mulher já havia 12 anos. Imagino que essa mulher, ela era uma mulher, primeiramente que ela era uma mulher excluída da sociedade, porque naquela época a mulher, durante o seu período de fluxo sanguíneo, ela era considerada uma mulher imunda, então ela não poderia ter contato com as pessoas. Essa mulher, ela ficava à mercê da sociedade há 12 anos. Essa mulher não podia ser tocada, essa mulher não podia ser abraçada, essa mulher não podia apertar a mão de ninguém, essa mulher, ela não podia ter vida social. Essa mulher, ela estava totalmente deprimida, né, angustiada. Imagina você ficar em isolamento durante 12 anos. Nós vivemos uma pandemia que durou 2 anos e nós ficamos transtornados, desorientados, trancados dentro de casa, sem poder ter convívio social, e isso afetou muito as pessoas de modo geral, né? Afetou de forma financeira, de forma física, de forma emocional, em todas as áreas da nossa vida. E eu fico imaginando essa mulher, 12 anos, sofrendo desta hemorragia. Fraca, debilitada, sem forças, cansada, talvez desacreditada, porque toda a sua economia que ela tinha feito durante esse período, toda essa economia, ela foi tentar resolver a sua situação, o seu problema. E o texto diz que ela percorreu, no verso 43 diz, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos e ela gastara com os médicos todos os seus haveres e não pôde ser curada. Todo o recurso que estava disponível para essa mulher foi gasto. Não havia mais recurso algum e não havia também a cura. Mas um dia, essa mulher, ela soube que Jesus estava passando naquela cidade. E ela pensou: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Ela declarou com a sua boca a sua própria cura. Ela sabia que ninguém podia tocá-la, porque ela estava imunda. Ela sabia que ela não podia ser tocada por ninguém, mas ela poderia tocar naquele que tinha o poder de reverter aquela situação e mudar totalmente aquele quadro. Essa mulher, ela tinha tanta fé, ela acreditou tanto nisso, que ela tomou uma decisão: eu vou tocar na orla do manto de Jesus. E quando ela fez isso, o texto diz que ela ficou curada imediatamente. No verso 44, diz assim: chegando por detrás dele, detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Ou seja, a sua hemorragia de 12 anos foi estancada imediatamente quando essa mulher decidiu tocar na orla do manto de Jesus. O que eu quero dizer para você neste dia é que, se você crer, se você acreditar, se você tentar tocar em Jesus pela fé, você será curado, o seu quadro será revertido. Talvez hoje o seu problema não seja uma hemorragia. Talvez hoje o seu problema não seja uma enfermidade, talvez hoje o seu problema seja outra coisa, mas não importa. Se você pensar na sua mente, crer no seu coração
e você tocar pela fé em Jesus, o seu problema será solucionado. Este quadro será transformado e você terá um divisor de águas na sua vida. Eu fico imaginando essa mulher depois desse dia que marcou a sua vida, em antes e depois, antes de Jesus e depois de Jesus, antes de tocar em Jesus e depois de tocar em Jesus. Eu fico imaginando as pessoas olhando para essa mulher e comentando como pôde ela ter essa ousadia, como pôde ela vir por trás de Jesus e tocar nele. Aleluia. Mas, amado, se você tão somente crer, você verá a glória de Deus na sua vida. A multidão, ela não pôde impedir essa mulher de tocar na orla de Jesus. Olhe que esta mulher, ela tinha um foco, uma determinação, ela tinha convicção que se apenas ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada e restaurada. Essa mulher, ela não precisou gastar mais nem um centavo, porque ela tocou no médico dos médicos, naquele que tem todo o poder de mudar o quadro da nossa vida, naquele que tem todo o poder de mudar a circunstância, por mais adversa que ela seja. Essa mulher tocou na orla de Jesus. E Jesus, percebendo que algo aconteceu naquele momento, eu quero dizer para você que Jesus não está alheio à sua situação e nem está alheio ao seu toque neste dia. E que tão somente você tomar essa decisão de tocar em Jesus pela fé, Jesus vai sentir algo diferente. Como diz aqui no verso 45, e disse Jesus: quem é que me tocou? Aleluia! Ele sentiu um toque diferente, amado. E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Como saber diante de uma multidão quem tocou em Jesus? Como dizer para Jesus quem tocou se ninguém pôde ver quem é que estava tocando? Essa mulher, ela tocou na orla do vestido. Isso nos dá uma direção que ela estava numa posição baixa, ela estava no chão, porque a orla do vestido era lá nos pés de Jesus. E essa mulher, ela estava numa posição de humilhação, prostrada aos pés de Jesus. Como nós vimos anteriormente, no início do texto, que Jairo, ele prostrou-se aos pés de Jesus, pedindo que Jesus o acompanhasse até a sua casa. Mas Jesus ficou calado. E novamente nós vemos essa mulher prostrada aos pés de Jesus. Vai aí uma dica para você, para que o teu milagre aconteça. Você precisa se prostrar, você precisa se despir da sua vaidade, se despir do seu conhecimento humano, se despir do seu achismo, se despir de tudo totalmente e reconhecer a grandiosidade, o poder desse Deus chamado Jesus. E essa mulher, ela estava prostrada. E Jesus queria saber quem havia tocado nele. E no verso 46, ele diz: e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia. Jesus percebeu que naquele momento saiu algo diferente dele, saiu virtude, saiu poder. Amados, é claro que Jesus já sabia quem havia lhe tocado, porque Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Mas o que o texto diz é que Jesus queria saber quem essa pessoa era e como ela iria se manifestar diante a sua presença. E no verso 47 diz assim: então
Vendo a mulher que não podia ocultar-se, ou seja, esconder-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. O milagre, ele foi exposto diante daquela multidão. A mulher falou para Jesus: olha, eu estava nessa situação, mas ao tocar no manto, na orla do seu manto, eu fiquei curada. Aleluia. O primeiro milagre aconteceu. E ele disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. O que chama atenção também nesse texto, né, é que Jesus ele fala para ela ter bom ânimo. Olha, tenha bom ânimo. Mas ele chama essa mulher de filha. E ele diz que a fé dela a salvou. Nesse momento, essa mulher, ela teve duas curas: cura física e cura da alma. Essa mulher, ela foi salva. Ela teve um encontro com Jesus. E por isso eu digo que ela, a partir desse momento, houve um divisor de águas na sua vida. Antes de Jesus, 12 anos de hemorragia. Era dessa forma que essa mulher era conhecida. Após o encontro com Jesus, já era filha de Jesus, já era uma mulher curada, sarada, restaurada, transformada. A sua vida tomou um novo sentido. Agora essa mulher, ela pode socializar-se. Essa mulher, ela pode receber abraço. Essa mulher, ela pode ser tocada. Essa mulher, ela pode ter vida social, uma vida normal, que outrora ela não tinha, há 12 anos excluída da sociedade. Que milagre maravilhoso! Eu amo esse texto, irmãos, eu amo, porque eu vejo aqui o amor de Jesus com a humanidade, com aquele que se aproxima dele, com aquele que se humilha perante ele, se prostra e reconhece que ele tem o poder de operar o milagre na sua vida. Eu já contei para vocês o milagre da minha vida, que eu fui condenada à morte e que o médico mandou comprar o caixão. Eu já falei isso para vocês e eu tenho, sabe, o privilégio de viver muitos milagres com Jesus. E por isso eu estou aqui para falar para você neste dia sobre milagre. E nós vamos ver um outro milagre que aconteceu, porque Jairo, ele não ficou esquecido, nem abandonado, e nem Jesus fez pouco caso dele, não. E nós vamos ver que no verso 49, Jesus vai falar com Jairo. E diz assim o verso 49, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Lembra que Jairo chegou diante de Jesus no meio da multidão, pedindo para que Jesus fosse até a sua casa, porque ele tinha uma única filha que iria fazer 12 anos. Olha a jesuicidência. A mulher do fluxo de sangue há 12 anos padecia de uma hemorragia e a filha de Jairo, filha única, ia fazer 12 anos. A menina estava muito doente. E no versículo 50 diz assim: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Chegou uma pessoa, um príncipe da sinagoga, para dizer para Jairo: olha, Jairo, a tua filha, ela morreu. Você não precisa mais incomodar o mestre. Você não precisa mais tirar a vez de outra pessoa. Você não precisa mais incomodar Jesus, porque a sua filha já morreu. Ou seja, sempre terá alguém para lhe trazer uma má notícia. Mas Jesus, ele respondeu
para Jairo, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Eu não sei que tipo de voz você tem dado ouvido. Eu não sei que tipo de voz você tem parado para prestar atenção. Eu não sei que voz que você tem reconhecido. Porque você precisa reconhecer a voz de Jesus. É Ele que dá a última palavra. É Ele que tem a solução para os nossos problemas. Não importa o que a multidão esteja falando. Não importa se o quadro é desfavorável. Não importa se a multidão não vai acreditar no teu milagre. A única pessoa que precisa acreditar no milagre é você. Você é o responsável por acreditar no seu milagre. E quando você acredita no seu milagre, algo sobrenatural acontece, amado. Por quê? Porque Jesus, ele vê a fé no teu coração. E de acordo com essa fé, Jesus, ele opera um milagre para a sua vida. E aqui, Jairo, ele não desanimou com essa palavra negativa, com essa palavra contrária, porque ele sabia que Jesus, ele podia solucionar essa questão da sua filha. Muitas das vezes, as pessoas que se dizem até amigos vão lhe trazer uma palavra contrária à sua situação, vão lhe trazer uma palavra de desânimo, uma palavra de negativa. Mas basta você saber o que fará com esta palavra. Você pode acreditar nesta palavra, chorar, se desanimar e aceitar a situação. Mas também você pode não dar ouvido a esta palavra. Você pode prosseguir para o alvo que é Jesus. Você pode ir adiante. Você pode crer no sobrenatural. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E que se creres verás a glória de Deus. E Jairo, ele preferiu dar ouvido à palavra que Jesus tinha liberado sobre ele naquele momento. Jairo tinha acabado de receber uma má notícia. A tua filha morreu. Não importunes mais o mestre. Mas Jairo permaneceu ali na presença de Jesus, prostrado, pedindo para que Jesus fosse à sua casa e curasse a sua filha. E no verso 50 nós vemos Jesus que anteriormente, no verso 40, quando Jairo chegou à sua presença, se prostrando e pedindo que Jesus o acompanhasse até a sua casa, nós vemos que Jesus, ele estava calado, porque Jesus ia operar um milagre primeiramente na vida da mulher que estava ali. Mas no verso 50, nós vemos Jesus responder a Lázaro, porque ele ouviu, irmãos, quando Lázaro falou no verso 40, ele estava atento. Mas ele precisava operar um milagre antes que ele fosse até a presença da casa de Jairo, até a presença da filha de Jairo. E no verso 50 nós vemos Jesus, porém, ouvindo. E eu quero deixar aqui, abrir um parêntese, para dizer para você que tudo que você fala para Jesus, ele te ouve. Quando você chora lá no teu banheiro, ele vê as tuas lágrimas e ele ouve o teu clamor, ele ouve o teu pedido de socorro. Jesus, ele não está alheio a você nem à tua situação. Talvez nesse dia você esteja com um pensamento até de suicídio, um pensamento ruim a teu respeito. Mas Jesus pensa coisas boas ao teu respeito. Jesus, ele quer mudar esse quadro da tua vida. E ele para nos ouvir. Não importa a circunstância, não importa o quadro. Jesus, ele sempre vai te ouvir.
A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que ele não possa nos ouvir, nem as suas mãos encolhidas. O que faz separação de nós para Jesus é o pecado. Mas lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Jesus, ele não olha para você através do teu pecado, não. Ele olha para você através do sangue de Jesus. O sangue que te limpa, o sangue que te purifica, o sangue que te perdoa e faz tudo novo na sua vida. E aqui Jesus disse para ele, ouvindo, respondeu-lhe dizendo... Jesus ouviu Jairo e agora ele vai dar uma resposta para Jairo, mediante aquela circunstância. Não temas. E hoje ele fala aí para você, não temas. O que está te afligindo? O que tem tirado a tua paz? Por que está desanimado? Por que está abatido? Por que está cansado, desacreditado? E essa luta não vai te matar. Esse problema não vai te matar. É para glorificar o nome do Senhor Jesus na tua vida e para que os que estão à tua volta vejam o milagre e creiam naquele que você crê, que é poderoso para operar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Essa palavra está escrita lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. É Ele quem realiza o milagre na tua vida. E Jesus fala assim para Jairo, crê somente e será salva. Tudo que você precisa fazer neste dia é crer, é acreditar que Jesus vai mudar essa situação, que Jesus vai dar um basta. Amados, nada é para sempre. A luta, ela passa. O deserto, ele acaba. Em Eclesiastes 3, diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E isso inclui também o dia mau. Porque o dia mau, ele chega para todos. Agora, o que temos feito quando o dia mau chega e se apresenta diante de nós? Como temos reagido diante do dia mau? Como temos nos posicionado quando o dia mau bate a nossa porta? O que temos feito com a nossa fé? Será que quando o dia mau chega, a minha fé ela é abalada? Não, amados. A nossa fé, ela precisa ser inabalável diante de Deus. Porque de Deus vem o nosso socorro. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor, amado. Ele não está alheio à tua situação. Ele não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. Ah, o que é isso, missionária Rosimar? Tosqueneja, ele não dorme, ele não pisca. Ele está sempre atento a todas as situações que acontecem conosco. E Jesus falou para Jairo, não temas. E hoje ele fala para você, não temas, crê somente. O que queres que eu te faça? Certa vez Jesus estava passando por uma cidade, a cidade de Jericó, e havia um cego de nascença. E quando o cego ouviu a multidão e soube que Jesus por ali passaria, ele foi para lá onde estava a multidão. E quando Jesus passava, esse cego, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, sabe o que fazia? Esse é o papel da multidão. Querer tirar a nossa fé, querer nos desanimar. E a multidão mandava ele se calar. E quando a multidão mandava que ele se calasse, sabe o que ele fazia?
Ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, ela não pode calar a tua voz. A multidão, ela não pode tirar a tua fé, roubar a tua fé, roubar a tua alegria. A multidão, ela não pode impedir o milagre chegar até você, porque o milagre está na mão de Jesus e ele dá àquele que crê nele, que acredita. Sabe o que aconteceu com aquele cego? Jesus o chamou, Jesus chegou perto dele e perguntou: o que queres que eu te faça? E hoje Jesus te faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Responde aí para Jesus: o que queres que eu te faça? Se prostre diante dele nessa hora, aonde você estiver. Se você estiver dirigindo, pare o seu carro em algum local seguro e se prostre diante do Senhor Jesus. Não se importa com quem vai olhar para você prostrado. Não tenha vergonha de se prostrar diante daquele que tem o poder de te dar a vitória. Ele não teve vergonha de morrer na cruz do Calvário por amor à nossa vida. Ele se despiu como homem, se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz para nos salvar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo e ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. E no verso 51, ele diz assim: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. Ele não permitiu nenhum Tomé entrar para ver o milagre. Ele separou pessoas para estar com ele durante aquele milagre que ele iria realizar. Somente Pedro, Tiago e João. Saiba que Deus vai separar pessoas para estar ao seu lado, vivenciando com você o seu milagre. E essas pessoas glorificarão o nome de Jesus por conta do milagre que elas vão ver, elas vão presenciar. E no verso 52 diz: e todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Olha o verso 53, o que acontece. Riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Porém, ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. O texto diz que riam quando Jesus dizia que ela não estava morta. Muitos vão rir de você. Muitos vão fazer chacota. Muitos vão gargalhar. Muitos vão duvidar. Mas eu digo para você, apenas creia. Não perca a fé. Não perca o seu foco. Siga em frente. Adiante, persevera, sê fiel, e Deus manifestará a sua glória, e o seu milagre chegará às tuas mãos. Eu não estou aqui lendo um texto aleatório e nem falando algo
que eu não tenha vivido. Eu vivo o milagre de Deus na minha vida. Eu vivo os milagres que Deus fez e continua fazendo na minha vida, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Eu era uma mulher estéril, não podia gerar, e tenho 2 filhos nascidos do meu ventre, porque Deus operou um milagre. Quando muitos não acreditavam, muitos diziam para mim: ah, Rosimar, adota uma criança, tanta criança precisando de pai e mãe. Se você não pode ter um, adota um. Mas o desejo do meu coração era gerar um filho, do meu esposo. Não que eu não pudesse adotar uma criança, ou possa ser que amanhã eu adote, Deus que sabe, né? O futuro pertence ao Senhor, nós não sabemos. Mas não era sobre isso. Era sobre o desejo do meu coração. Quantas vezes eu estive perante a morte e o Espírito de Deus se manifestou naquele momento de aflição e o milagre aconteceu. A sepultura não foi aberta, Jesus operou um milagre. Quantas coisas, quantas enfermidades, quantas vezes já fui para uma mesa de cirurgia e na hora não precisei operar porque não havia o que ser operado, porque o milagre havia acontecido. A minha vida é uma vida de milagre e eu falo isso com muita autonomia e com muita propriedade. E eu creio nos milagres que estão escritos na Bíblia, porque eles acontecem de fato, de verdade. E se você crê, você virá aqui nos comentários, dará o seu testemunho. E se você desejar vir até mim, você poderá fazê-lo. É só a gente agendar e você poderá vir aqui contar o seu testemunho, o seu milagre. Uma coisa eu sei, se tão somente você crê, como Jesus falou para Jairo no verso 50, não temas, crê somente. Se tão somente você crê, você viverá o teu milagre. Não importa, irmãos, que as pessoas não acreditem. Não importa que as pessoas riem de você. As pessoas fazem isso. Elas têm esse comportamento errado, muitas das vezes. Mas importa é o que você fará com a palavra que você está recebendo através de mim nesse momento. Importa o que você fará, como você vai se posicionar diante desta palavra. É isso que Jesus está querendo saber de você. É isso que Jesus se importa nesse momento. O que você fará neste momento? Você dará ouvido à má notícia ou você viverá o milagre? Você que escolhe. A escolha é tua, somente tua. Somente você poderá fazer essa escolha. Somente você poderá dar essa resposta. Somente você poderá falar: olha, eu creio em Jesus, no Deus que eu sirvo, e eu sei que Ele é poderoso para me dar esse milagre, essa vitória. Ele é poderoso para fazer muito mais, muito mais. Eu vou falar algo para você que aconteceu comigo. Eu tinha um sonho. Eu sou irmã caçula de 5 irmãos. E na minha casa ninguém estudou. Só fizeram o primeiro grau, né? O primeiro... Na época falava primeiro grau. Hoje é até o 9º ano, né? Enfim, eu sou a caçula de 5 irmãos. E o meu sonho, desde os meus 10 anos de idade, era fazer uma faculdade. Eu era muito pobre, eu mal tinha o que me alimentar. E era muito difícil a nossa vida, era muito difícil. O quadro era totalmente desfavorável. Faculdade, naquela época em que eu era jovem, só rico tinha acesso, pobre não tinha acesso à faculdade, porque era algo muito distante de nós, da nossa realidade. Mas eu tinha um sonho, eu tinha um desejo no meu coração.
E eu falava sempre aquilo: um dia, quando eu crescer, eu vou fazer uma faculdade. E aí o tempo foi passando, eu fui estudando, e aos 18 anos eu precisei parar de estudar e precisei ir trabalhar. E aí o meu sonho foi ficando na gaveta. Não enterrado, mas na gaveta. E passaram-se alguns anos e eu já casada com meus filhos, já na fase de adolescente. Eu tinha 38 anos e eu falei para o meu esposo fez a faculdade dele, porque ele já trabalhava na área, ele precisava fazer. E eu falei para o meu esposo, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. E ele falou assim, então você vai fazer. E ele me ajudou, né, a fazer a minha faculdade. Mas no segundo período, né, ele pagou todo o primeiro período, que cada período são 6 meses de aula, e eu passei em todas as matérias, todas com notas boas. Eu era muito esforçada, muito empenhada no estudo. E no segundo período, nós não tínhamos condições mais de pagar a faculdade. Eu vendia bolo na rua, de pote, bolo de pote, eu batia de porta em porta. Não me vergonho disso, porque esse serviço trouxe para mim resultado. E ali, no segundo período, eu falei para as pessoas que eu ia trancar a faculdade, porque eu não tinha condições mais de pagar a faculdade, que era muito cara, o curso era muito caro. Na época era quase R$ 900 o meu curso de fisioterapia. E aí eu recebi uma proposta lá na sala do reitor, quando eu fui falar para ele que eu ia trancar a matrícula. Eu senti no meu coração esse desejo de ir lá conversar com ele antes de trancar. E lá tinha uma pessoa, candidata a vereador, que me propôs um serviço e para que eu pudesse ganhar uma bolsa. E ali, irmãos, eu comecei a fazer um trabalho, né? Um trabalho voluntário em uma comunidade, auxiliando uma fisioterapeuta já formada. E ali eu ficava quebrando gelo a tarde toda para aquela profissional trabalhar. E durante um mês eu fiz esse serviço, lá no Complexo do Alemão. E era muito difícil, irmãos, porque era um lugar perigoso e era muito difícil para mim, para eu cumprir essa tarefa, mas eu cumpri todos os dias que me foi incumbida essa missão. E quando eu terminou um mês, eu ganhei uma bolsa de estudo de 50%. E eu chorava tanto, sabe? Mas tanto de alegria, porque eu falei assim, meu Deus, 50% de bolsa. E eu paguei aquele valor durante os 4 anos, irmãos. Não teve um aumento na minha mensalidade. Isso é um milagre. E no final, para completar, o meu sonho era ter uma festa de formatura, mas eu não tinha dinheiro para pagar isso. E no último período, eu fui convidada a ser a. Como é que se fala? Esqueci o termo. A oradora da turma, né? E também fazer parte da comissão de formatura. E com isso, eu ganhei a minha formatura, ganhei a minha chuva de prata, que era o meu sonho. Talvez você esteja ouvindo isso falando assim: nossa, que bobeira, que sonho bobo. Talvez você não tenha o sonho de ter uma faculdade, talvez você tenha um outro sonho e está tudo bem. Mas o que eu quero dizer para você é que em nenhum momento da tua vida Jesus te desampara, que em nenhum momento ele está alheio ao teu sonho, ao teu desejo, à tua vontade. E ele te capacita a você receber este milagre. Para mim foi uma bênção muito grande receber aquele diploma, porque só eu sei o que eu passei durante esses 4 anos. Foram muitos milagres vividos nessa faculdade. Pessoas que eu orava e me falavam, Rose, me chamavam de Rose. Rose, você orou e Deus realmente fez isso na minha vida. Coisas simples, gente, que eu chegava, às vezes, na porta da faculdade, já em cima do horário de fazer uma prova,
e no estacionamento ao lado da faculdade havia uma placa, um cavalete dizendo: não há mais vaga. E eu orava e falava: Jesus, eu só preciso de uma vaga. Eu estou atrasada para a prova e eu preciso botar o meu carro nesse estacionamento. E de repente, quando eu terminava a oração, o rapaz do estacionamento tirava aquele cavalete e falava assim, ó, uma. E era eu, a próxima, que estava na fila. A vaga era minha. E Deus fazia esse milagre. Ah, coisa simples, pequena, mas era Deus que operava esse milagre na minha vida. Então, hoje estou aqui para compartilhar com você esses 2 milagres e tantos outros que Deus fez na minha vida. E mesmo que riam de você. Você pensa que não riam de mim quando eu falava que queria fazer faculdade? Coitada, não tem nem o que comer, quer fazer faculdade. Totalmente desinformada, riam de mim, davam risada. Mas no dia que eu me formei, eu levantei o meu diploma, né, meu canudo simbólico para o alto e falei: Jesus, muito obrigada, porque esta vitória não é minha, é nossa. Jesus esteve comigo durante os 4 anos, todos os dias daquela jornada. E no verso 56 diz assim: seus pais ficaram maravilhados. Você ficará maravilhado com o milagre que Deus fará na sua vida. E eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Se for possível, aonde você estiver, fechar os seus olhos. Se não for, fique de olhos abertos. Mas se for possível, feche os seus olhos neste momento. Coloque aí no seu coração, fale para Deus o desejo do seu coração, qual o milagre que você precisa. Hoje ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? É Jesus que te pergunta. Diga para ele o que você deseja. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui, Senhor, diante de 2 milagres que o Senhor realizou na vida, Senhor, da filha de Jairo, uma única filha que ele tinha, que já estava com quase 12 anos de idade. E chegou a má notícia, Senhor, para ele, que a filha estava morta. Mas, Jesus, tu deste uma palavra de ânimo, para que Jairo não temesse, mas cresce, que a menina seria salva. Jesus, diante de uma mulher com 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, já tinha gasto todo o seu recurso, já tinha ido a todos os médicos que estavam ao seu alcance, já tinha recorrido a tudo que ela podia, Senhor, e nada disso trouxe resultado. Mas um dia o Senhor operou o milagre, quando tão somente ela creu e tocou na orla do seu vestido. Senhor, eu sei que muitas pessoas vão assistir esse vídeo e muitas pessoas estarão precisando de um milagre. Muitas estarão, Senhor, talvez até desacreditada, devido aos anos de espera, à situação que está enfrentando há tanto tempo, Senhor. Mas a tua palavra diz lá em Eclesiastes 3, há um tempo determinado por ti para todas as coisas. E hoje, Senhor, eu declaro, pela fé, em nome de Jesus Cristo, que o milagre chegou até você. Se tão somente você crer, você verá a glória de Deus sobre a tua vida neste dia. Não será amanhã, será hoje. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Crê somente nesta palavra. Hoje o teu milagre chegará. Hoje o teu milagre vai estar entregue em tuas mãos. Se tão somente você crer. Quando nós cremos e acreditamos no milagre, ele acontece, ele se torna uma realidade em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu estou crendo no milagre, na minha vida, na vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir posteriormente. Não importa, Senhor, o dia que elas vão assistir. Importa que o milagre chegará até a sua casa, até as suas mãos. Senhor, assim eu oro, crendo na tua providência, crendo no teu milagre.
e declaro pela fé o milagre na vida dessas pessoas, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, receba o teu milagre e não duvide no teu coração. Apenas creia, apenas acredite e não ouça as vozes externas. Ouça a voz que vem dentro de você, a voz de Jesus. Ele te ama e ele quer te dar a salvação. Se você ainda não o conhece, a Bíblia diz: se conhecer a Jesus, se confessar a Jesus com a tua boca e no teu coração crer e acreditar que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada por sua companhia. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.